Vamos fazer a encenação? Vamos ver onde estão os atores, né, dessa encenação. Você? Estão. Deixa eu ver. Então ela está mais para o que, gente? Corpo, espírito, etéreo, então só o pó ela vai ser corpo. Você isso está mais para o perispírito, tá, gente? Perispírito, aqui atrás, isso. Agora vamos ver. Olha, você está para o etéreo, mas só corpo, agora vamos encontrar o espírito, né? Espírito. Ele está para espírito, entendeu? Então, um pouquinho mais para frente, né? Para frente. Gente, esse espírito está estranho, tá? Porque olha, gente, olha o duplo etéreo dele. Olha aquele espírito, olha o duplo etéreo, olha o corpo. E aquele espíritozão, né? Quer dizer, tá confuso o negócio aí, ó. Muito bom, mas o Márcio pediu fazer o quê, né? Já deixou tudo certo aqui, né? Então tá bom. Bom, então veja, nós temos o corpo, o duplo etéreo, o perispírito e o espírito, né? Quem comanda tudo isso é o espírito, né? Ele de uma certa forma, ele é responsável por todos esses corpos, tá? É responsável por toda esta formação vital, né? Tá? Então, ele tem realmente que cuidar, né? Para que nenhum desses elementos sejam prejudicados. Porque eu posso, de repente, lesar o duplo etéreo, né? Bloquear determinadas áreas do duplo etéreo, e por fazer isso, eu vou afetar o perispírito. Eu desguarnecendo o duplo etéreo de alguma forma, tá? Eu criando algum tipo de bloqueio no duplo etéreo de alguma forma, ele vai afetar o perispírito e, consequentemente, eu vou deixar do corpo receber aquela emanação, aquela projeção que ele necessita, né? E toda vez que o corpo precisa, ele, de uma certa forma, ele manda uma mensagem, tá? Eu estou precisando, né? Então, é repassado a ele aquilo que ele necessita, tá? Então, essa é a nossa constituição. Bom, como eu disse para vocês, o corpo, ele chega num ponto em que ele falece, ele perde vitalidade, né? Ele deixa de ter vitalidade e ele falece porque a parte orgânica, né? O organismo dele fica prejudicado e não oferece mais condições de o espírito poder estar se utilizando desse corpo, perfeito? Então, ele vai realmente ser eliminado, tá bom? Então, pode morrer. Morre bonito. Morre, viu? Me ajuda aí. Quer travesseiro? Quer travesseiro? Olha só, hein? Agora eu gostaria da participação de vocês, da colaboração de vocês, para que a gente possa enterrar essa. Então, se vocês puderem ajudar, realmente, tá? Aceitamos cartão de greve, tá bom? Né? Então, só de então, o corpo foi. E o duplo etéreo pode ir, mas fica ali do lado, tá? A hora que eu falar para você desintegrar, você desintegra, tá bom? Tá? A hora que eu falar, você faz com ele. Não é para sentar no duplo etéreo, não senta. Ele não fica lá dentro do caixão voando, né? Não fica, realmente. O caixão é só para 1, 2 corpos, estão com o mesmo espaço.
né? Então, passou alguns dias, tal, aconteceu o que? O duplo etéreo se desintegrou. Olha, faz um duplo etéreo bonito, né? Olha, você viu essa duplo etéreo? Mas aquele pof. Vai novamente, espera. É muito forte? Passa, né? É forte? Eu não sei, você precisa saber a totalidade, a energia, o que vai aí dentro, tá bom? Senão, tem casos que só faz. Então vamos lá. Então, passou alguns dias, tal, esse duplo etéreo se desintegrou. Você nunca foi duplo etéreo? Não. Primeira vez que entendeu? Porque você tem que chegar e fazer post-it. Bom, você entendeu agora? Então pode ficar sentado. Bom, aí o duplo etéreo se desintegrou e ficou apenas o perispírito. E o espírito, então, é conduzido para a espiritualidade, para o plano espiritual. Pode ir. Espírito, perispírito, aqui vai a espiritualidade. Bom, anjinho, vem cá. Tá? Fica assim, faz proteção para eles. Olha assim, anjinho. Parece um assaltado, né? Você já foi assaltado alguma vez? Eu? Olha, com essa asa sua, meu filho, essa asa sua, então, daí o espírito e o perispírito estão sentados lá. Então eles estão na espiritualidade e o espírito, ele está no estado de erraticidade, né? Lógico, é evidente que as coisas não caminham assim tão fácil, tá? Ele realmente passa por certas situações de desconforto, né? Porque realmente, embora ele tenha desencarnado tantas outras vezes, mas isso não fica muito na lembrança, né? Então, desencarnar é uma fase difícil, né? Até você se dar conta que você está desencarnado, que você está num novo plano, você acaba sofrendo realmente uma situação de conflito, tá? Embora ele permaneça no estado de erraticidade, ele ainda está vivenciando algumas situações, né, dentro desse estado. Ele passa por processos, às vezes, umbralinos, né? Ele passa por visões e recordações daquilo que ele fez ou deixou de fazer na atual existência. Então tudo isso passa como uma retrospectiva, tá? Para que você possa ver, enxergar e entender realmente o que realmente você precisa fazer para reparar, entendeu? Para poder estar fazendo melhor, né? Quer dizer, é uma forma da gente recordar, é uma recordação, né? Relembrar para poder fazer o certo, né? Para poder corrigir. Tudo isso é importante e tudo isso deve ser encarado e entendido como um processo, né? Não é nenhum castigo de Deus, não é não é nada que você tem que pagar, né? Quer dizer, a gente não deve levar isso de uma forma tão rude, tão como se fosse assim uma reprimenda, como se fosse, né? Não, é um processo para que nós possamos aprender e refazer. Por quê? Porque eu quero evoluir. Então, se eu quero crescer, evoluir, eu tenho que fazer o melhor, tá? Ou refazer aquilo que eu tenha que estar necessitando fazer para poder crescer. É como um exemplificado de segunda época, né? Tá? É aquela oportunidade
para você poder dar um passo adiante. Então, se nós queremos evoluir, nós temos que fazer isso sem nenhum embaraço, sem nada que nos atrapalhe para poder avançar e progredir, tá bom? Então eles estão lá, né? O perispírito e o espírito, né? E para que esse espírito possa conhecer algumas estações do plano espiritual, ou até mesmo estações cósmicas, né? Tá? Ele necessita desse corpo, né? Quando estamos fora do corpo, ou já não mais tendo o corpo físico, a gente visita outros mundos, né? Outras paragens, tá? A gente visita realmente toda a extensão cósmica, e isso é realmente um aprendizado, isso soma para a nossa evolução, para o nosso progresso, né? Você falou que o perispírito ele é feito de uma matéria sutil relacionada a onde está encarnado. E quando ele se separa do corpo, ele vai para o mundo espiritual com esse perispírito. Mas aí ele fica, o espírito depende desse perispírito, esse perispírito com o tempo também ele se desfaz como o do Platão. Sempre gostou da pessoa que já tem. Você quer que eu mande ela embora? Eu acho que ele já quer que eu tenha essa peça, entendeu? Então, nós vamos chegar lá, tá? Então daí eu pensei que você fosse fazer uma outra pergunta, né? Eu pensei que você ia falar, bom, se o perispírito é organizado com as matérias ou os elementos químicos do mundo em que encarnou, lá na espiritualidade ele não vai encontrar dificuldade por ser uma outra matéria, por ser uma outra composição, né? Certo? Sim. Então é lógico, haverá realmente essa dificuldade no deslocar, na movimentação da espiritualidade, porque ele ainda traz um perispírito não compatível com algumas situações cósmicas, tá? Mas ele é amparado, né? Ele é acompanhado de perto por amparadores que fazem esse trabalho com ele, né? Aqui no plano físico, nós fazemos essas viagens astral, né? E o perispírito o espírito às vezes encontra dificuldade de estar fazendo essas viagens astral, porque o perispírito ainda é muito denso, né? Então esses espíritos amparadores, eles acompanham, fazem esse acompanhamento para ajudar realmente a você chegar até onde tem que chegar, né? Fazer esse acesso mais fácil, né? Não precisa atropelar, mas assim, a forma que o espírito tem no mundo espiritual tem a ver com a forma do espírito? Ou são coisas distintas? Primeiro eu vou mandar embora o espírito, né? Depois ele pode chegar em terra. Bom, daí então ele está lá na erradicidade. Erradicidade não quer dizer estar na condição de espírito errante, não tem nada a ver erradicidade com espírito errante. Erradicidade é o período que o espírito passa aguardando determinações se ele volta para uma nova encarnação, Então durante esse período ele fica aguardando, se preparando, recebendo novas orientações, aprendendo, né? Então nesse estado ele permanece na erradicidade. Quando ele é realmente avisado que ele vai ter uma nova encarnação, então esse perispírito começa a se transformar, ele volta a uma formação, vamos dizer, como matéria-prima, para poder ser remodelado, né, e preparado para uma nova encarnação. Então essa matéria ela pode ser reutilizada para uma próxima encarnação. Então aí você vai ter somente o espírito. E aí, como é que esse espírito se apresenta? Sempre na forma da última encarnação, certo? Ele ainda não tem facilidade, ele ainda não tem acesso a outras formas e outras encarnações, né?
É como se ele não tivesse acesso ao guarda-roupa, entendeu? Para poder estar se vestindo ou mostrando uma aparência de outras vidas, tá? Então ele vai aparecer na forma da última encarnação, perfeito? Caso contrário, com a evolução, volto aqui na questão da evolução, ele vai fazer a apresentação da forma que for conveniente a ele, tá? Dentro da necessidade, entendeu? Daí ele pode estar se apresentando das mais diversas formas que estão enquadradas nas suas encarnações. Daí ele tem acesso a isso. Mais evoluído ainda, ele já não tem forma, tá? Ele já não tem forma, ele é luz, tá? Então você vai ver uma luz, tá? Ele vai apresentar para você um foco de luz. Na maior parte das vezes eles mostram alguma figura, tá? Às vezes até mesmo geométrica, tá? Para poder estabelecer que ali se encontra uma falange, uma corrente, uma fraternidade, tá? Então eles fazem projeções também em imagens, perfeito? O espírito, ele organiza a sua roupagem, né? Que nem eu gosto quando o Dr. Romano coloca uma roupa, ele tem uma túnica e uma calça de cor, uma cor bege, né? Não é bege, então uma cor pêssego, qualquer coisa assim. Treme. Eu treino nessa hora, né? Não, mas deve ser gelo, mais ou menos isso, né? E essa roupa é bonita, né? Entendeu? E aí, uma vez o Dr. Romano me levou na casa dele, né? E a casa dele é bonita, ela é formada assim com pedras, né? E depois toda a estrutura é madeira, né? A sala dele tem uma biblioteca muito bonita, né? Uma sala muito gostosa, uma lareira maravilhosa, entendeu? Mas tudo isso é criação dele, né? A roupa, a casa, o lugar, é uma criação dele. Então, ele faz uma ação ideoplástica, ideia, plastia, né? Tá? Então, ele se utiliza de fluidos para poder materializar algo que ele pensa, tá? Então, o pensamento é a base de tudo, né? Tá? Você pensa, logo você existe, né? Tá? Então, ele cria aquilo que ele quer, na hora que ele quer, aquilo que ele precisa, e para utilizar naquilo que ele necessita. Ficou claro? Né? Pode falar. No nosso lar, André... Faz uma pergunta, tem outra pergunta. No nosso lar, André Luiz, ele desencarna por um problema estomacal. Nesse momento em que ele é resgatado já do umbral, que ele está numa condição de paciente, ele, na realidade, ele não tem mais um problema estomacal do perispírito. Na realidade, o espírito é que traz aquele ranço da vida encarnada, como essa situação do Dr. Romano, que ele imagina a condição de roupagem, de ambiente, é assim que funciona. Na realidade, é o espírito, a consciência do espírito que traz o problema. André Luiz, naquela situação, ele não tinha problema, é que ele não estava apto ainda a entender que ele não tinha mais problema, que ele tinha que mudar o conceito dele em relação ao que o espírito deveria, de que forma o espírito deveria agir em relação à caridade, em relação a conceitos pré-existentes que ele tinha na vida terrestre. É isso? Pode? Eu gosto desse rapaz, que ele faz a pergunta e dá a resposta. Entendeu? Então, porém, deixa eu estou me sentindo mal aqui com ele, porque eu tenho que liberar. Vai, espírito. Vai descer, espírito. Espírito também volta para o espírito. Você gostou de ser espírito? Gostei. Tá bom. E você gostou de ser espírito? Eu gosto.
Pois é. Bom, então, veja, o meu produtor também fez uma pergunta interessante, importante, né? Que eu gostaria que ele fizesse também, sobre a André Luiz. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Voltar um pouquinho. Deixa então eu responder a dele, tá? Bom, o caso é o seguinte, quando André Luiz desencarnou, ele levou na memória, né, certo? No pensamento, aquela situação, né? Tá? Então aquela situação para ele foi uma situação assim, conflitante, né? Então ele carregou toda a situação, toda a extensão do problema, ele levou com ele, né? E enquanto ele não atinge realmente ao grau da espiritualidade necessária, isso quer dizer, enquanto ele não conseguir se desmaterializar, porque a gente precisa deixar uma coisa clara, tá? Morrer é fácil, difícil é desencarnar. Morrer é fácil, morrer se morre sem problema, mas desencarnar, né? Pensem nisso, né? Vocês estão prontos para desencarnar? Morrer é uma coisa que vocês também não têm como querer controlar, mas desencarnar, deixar os filhos, deixar a família, deixar a profissão, deixar o carro, né? Deixar o papagaio, nós não temos ainda condições de fazer isso, porque somos por demais apegados, né? Então, enquanto ele não atingir realmente essa espiritualidade, enquanto ele não se desmaterializar, tudo que diz respeito à matéria, ele vivencia, tá? Tudo, não somente a dor de estômago, mas tudo. Todas as lembranças ligadas à vida material estão muito presentes na vida dele, tá? E isso impedindo com que ele possa se situar, se integrar no plano espiritual, entendeu? Tá? Então, enquanto ele não fizer essa desmaterialização, esse desapego, ele vai estar totalmente envolvido com as questões da matéria, né? Questões físicas. Eu acho que de alguma forma até porque foi respondido a pergunta. A aparência perispiritual, porque se a gente está tudo bonitinho aqui no corpo físico, mas o nosso comportamento espiritual não é tão adequado. Ouvi dizer de pessoas que fazem viagem astral, né, com consciência, de que quando encontram às vezes alguns companheiros fora do corpo durante a viagem, diz que eles estão com um corpo totalmente diferente daquela coisa bonitinha que às vezes se apresentam. Como então, é que funciona? É que no perispírito está muito presente o pensamento do espírito, né? Está muito presente, tá? Aquilo é claro, aquilo não tem maquiagem, entendeu? Tá? Certo? Então, o pensamento do espírito, porque o pensamento gera sentimento, tá? Certo? Então, aquilo está muito claro no perispírito. Então, você enxerga essa realidade no perispírito, que às vezes você não consegue enxergar na matéria, né? Às vezes você consegue esse lance quando você olha olho no olho, tá? Porque daí você está diretamente conversando, né, com o espírito, né? Caso contrário, não. Caso contrário, no corpo dá para a gente fazer um penteado diferente, fazer uma maquiagem, tá? A gente pode fazer um botox, a gente pode fazer uma série de coisas que dá para disfarçar, dá para ficar bonitinho, dá para ficar com cara de anjinho, dá para poder realmente mostrar uma imagem que não é a realidade do espírito, tá? E o espírito, ele repassa para o perispírito o sentimento dele, repassa para o perispírito aquilo que ele emana, mas ali fica claro. Aí o que acontece? A coisa é tão forte, tá? É tão presente
que acaba repassando do perispírito para o corpo. Daí começa a mostrar essas características no corpo. Nós vemos, por exemplo, que há casos de cirurgias plásticas, né, que acabam realmente não dando certo, acabam realmente apresentando problemas, né? E isso é o fato do perispírito já estar quase que repassando, projetando o corpo aquilo que ele traz com ele, né? Então a cirurgia plástica não consegue o seu intento, não consegue atingir o seu objetivo, tá? Então isso é importante. Isso também nos implantes, tá? Em vários outros segmentos, pelo espírito não estar preparado e não trazer do perispírito aquela compatibilidade, então a rejeição é fatal, né? Desculpa que eu não gosto muito. Boa noite para todos. Eu só queria te complementar essa situação que você fez aqui com as pessoas, do espírito. As minhas filhas frequentam a evangelização desde meninas. E essa representação que ela falou de aparecer um perispírito diferente do que o corpo, tal, a representação mais interessante que eu vi na escolinha que elas iam eram com saquinhos. Eles fizeram um saquinho estampadinho, todo bonitinho, depois um saquinho craft, um pardo, um saquinho de seda e um saquinho plástico. Então eles eram interligados por barbante e as crianças saíram com eles na mão. Então era o corpo, o perispírito, o espírito. Então cada um a sua densidade do papel, para mostrar para as crianças essa diferença. Certo? Então o corpo era todo colorido e o perispírito já não era uma coisa assim, padronizada para todas as crianças. Então, você pode fazer essa explicação pelo abacate, né? Pelo abacate. A casca do abacate, o corpo, né? Aquela parte do fruto, né? É o perispírito, né? Tá? Aquela parte que existe ainda uma membrana entre o caroço e o abacate em si, o fruto, é o do pretérito, né? E o caroço é o espírito. Então, existem várias formas e maneiras de estar representando essa integração, essa formação tríplice, né? Não, isso que eu falo, porque eles tinham 5, 6 anos, que eram crianças pequenas. Então, eu achei que essa uma ideia interessante para, na linguagem deles, representar uma coisinha simples, né? Eles iam tirando os saquinhos e cada saquinho tinha uma textura e um valor, né? Então, pode falar. É importante que a gente dê uma breves pinceladas na questão da operação espiritual, né? Já que nós estamos falando em perispírito, a operação espiritual se faz no perispírito e não no corpo físico.